Jornal VIP de volta, 13 horas, 1 da tarde em ponto, a gente segue com mais informações. Olha só, setembro é conhecido pela campanha do Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio. Nessa semana, no programa Padrão VIP, apresentado por Danúbia Kossatz, ela recebeu a psicóloga Lucilene Teixeira para falar sobre esse assunto e a gente reproduz aqui no nosso Jornal VIP, um tema muito relevante e que tem que ser compartilhado com a comunidade. E o nosso papo de hoje é sobre uma campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. A gente ainda está no mês e é super válido a gente ter um papo e conversar sobre isso. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios a psicóloga Lucilene Teixeira, de Itapema, uma profissional muito renomada na área, né? E que trata também desse assunto e pode aí conversar com a gente, nos explicar para a gente entender um pouquinho mais, né, o porquê e por que falar desse assunto. Tem muita gente que não gosta, né, de falar, mas é importante a gente falar sobre isso? Com certeza é um assunto que requer que a gente converse muito, porque as pessoas hoje elas não têm, elas não gostam de falar desse assunto, né, quando falar de morte, né, morte é um tabu ainda hoje na nossa sociedade sobre o que isso representa, né? E é super necessário. Até tem pesquisadores que já colocaram que no século XIX eles começaram a falar sobre suicídio e isso incentivava as pessoas, né? Então, lá naquele século foi parado de falar sobre o assunto. Só que hoje, né, nos índices que nós temos, é super importante a gente falar sobre esse tema cada vez mais, porque ele acomete muitas pessoas. Lu, fala pra gente, como que começou? A partir de que momento que se determinou que o setembro seria um mês para ter essa campanha? Foi baseado numa história, né, de um adolescente de 17 anos, em 94, né, em 1994. Ele tinha um Mustang amarelo, né, e ele cometeu suicídio. E no funeral dele, eles resolveram fazer uma homenagem levando lacinhos amarelos, né, para o funeral. Então ali foi feito, vamos dizer assim, o marco disso, né? O marco do Setembro Amarelo. Simbolizou, a cor ficou simbolizada, então, além do carro ser amarelo, também o símbolo do lacinho. Mas nós precisamos falar desse assunto o ano todo, não só nesse mês, né? Por quê? Porque a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, né? E temos aí, então, 25 pessoas em tentativa também, né, de suicídio a todos os dias, né, que tentam fazer algo contra a vida delas. Silene, e o que leva uma pessoa, deve ter muitos fatores, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Certo. Hoje, né, a gente tem, é multifatorial falar sobre isso, né? O que leva a pessoa a fazer, temos aí questão de uso de drogas, né? Transtornos psicológicos, temos questões culturais, questões econômicas, né? Que fazem com que a pessoa, né, veja esse como caminho para acabar com a vida dela, né? Então é importante a gente entender que muitas vezes um ato de desespero. Tem pessoas que planejam, né, esse momento, né? Tem todo um ritual para isso, vão dando os sinais, né? O suicida sempre dá sinais do que ele vai fazer algo contra a vida dele. É super importante a gente olhar para essas coisas. E já aproveitando que tu falou dos sinais, de que forma a gente pode identificar que uma pessoa, né, está prestes a cometer o suicídio ou está num caminho que pode levar a isso, e de que forma a gente pode ajudar? Então, muitas vezes a gente vai poder perceber que a pessoa começa, né, com algumas falas, né? As falas, principalmente, assim, vocês vão sentir minha falta, né? Eu não vou ser mais um problema para vocês. A pessoa começa a planejar, né, a se despedir das pessoas. Tem N situações, mas assim, se despede, né? Começa a dar senha de banco, começa a deixar cartas, né? Às vezes tem a questão, ela vai demonstrando alguns sinais também com a automutilação, né? Hoje a gente, por exemplo, os adolescentes com de 12 a 15 anos tem essa questão do ato de se cortar, né? Então é uma forma de estar
pedindo socorro ali, né? As pessoas entendem às vezes isso como um chamar a atenção. E não é um chamar a atenção, ela está pedindo ajuda, né? Ela às vezes está passando por situações na vivência dela que ela não sabe lidar. Então ela está pedindo socorro. Às vezes problemas econômicos, né, também fazem com que as pessoas busquem essa alternativa, né, querendo acabar com a própria vida, né, não conseguem lidar com a nova situação delas. Então ela vai dando sinais a todo momento. Então a gente precisa principalmente ficar atento ao que essa pessoa está dizendo, às falas que ela traz. Tá aí, ó, tema importante que merece ser compartilhado e daqui a pouquinho vai estar disponível o corte lá nas nossas redes sociais. E para você que quer acompanhar na íntegra, o programa Padrão VIP também está disponível nas nossas redes sociais e no nosso site.